Vai começar o Agora Pode, um podcast com nada que você precise saber, mas vai querer saber mesmo assim. Patrocinado por Mercadinhos São Luís. No nosso e-commerce você encontra variedade, praticidade e recebe onde estiver. Fini, se tem alegria e diversão, tem Balas Fini, a marca de doces mais amada do Brasil. E Nissan Jangada, seu Nissan 0 km em 2 endereços. Avenidas Júlio Ventura e Washington Soares. Agora pode. Gustavo, o Nissan Kicks-Play, esse a gente conhece bem. Sim, cara, mas agora a gente vai dar uma volta para sentir tudo que ele tem para oferecer na prática. Então vamos lá, demorou. Bora! Esse carro aqui tem tudo que a gente precisa na correria da cidade. É prático, confortável e ainda tem presença. E dá uma olhada nesse acabamento premium dos bancos, Gustavo. E esse painel aqui em HD 7 polegadas, patrão. É lindão e funcional. E essa central de multimídia tem um touchscreen de 8 polegadas, que deixa tudo mais fácil. GPS, música, tudo ao alcance do dedo. A chave inteligente já é um luxo por si só. E com esse botão Start Stop, aí fica tudo mais fácil, é só sentar e sair dirigindo. Segurança também conta. Tem alerta de colisão frontal e assistente inteligente de frenagem. É ou não é o SUV ideal para a rotina da cidade, Gugu? Conforto, tecnologia e segurança num carro que todo mundo ama. Valeu, Nissan Jangada! Agora pode, começando agora mais um episódio, Gustavo. Ligeiro. Como é que o amigo tá? Rapaz, tô bem. Tô feliz. Tô aguardando tanto chegar um momento aí que tá pra chegar. Rapaz, tá mais perto do que longe. Ô, rapaz. A espera acabou. Ô, bênção. Entendeu? Finalmente o amigo irá sorrir mais ainda. Gustavo, no episódio de hoje nós vamos entrar no mundo da sustentabilidade, Rapaz, da consciência ambiental. Exatamente. Do ESG, né? Que fala. É ISG aí? É ISG? ESG pra gente ficar ESG. para as pessoas entenderem, porque ó, se o amigo ESG. refinar muito. ESG. É o E, o S e o G. Certo, Exatamente. certo. Vamos entrar nesse universo também. Tudo com os nossos convidados que já estão aqui preparados. Isso é doido, eles entendem tudo, Mas macho. antes, Gugu, eu queria que você dissesse para os nossos convidados e para a nossa baixíssima audiência quais são os nossos Aqui é parceiros sucesso. nessa jornada 2025. Olha, Ale Farias, completando 40 anos esse ano, entendeu? Arvorar. O Arvorá foi 40 Não. anos, rapaz. O Arvorar é um novo empreendimento, né? Novo empreendimento. Dessa grande empresa que eu vou falar. É. Brinquedo novo, projeto aí de sustentabilidade, sandália. Rapaz, o Beach Park. O Beach Park tá Exatamente. que tá, meu irmão. E, inclusive, estivemos na inauguração lá do Arvorá, o programa já está no ar, entendeu? Foi sensacional. Muito bom. A nossa participação, né? Naquele grande evento, muita celebridade, pessoal lá, um monte de né? gente famosa, né? Enfim, foi muito legal, Foi cara. muito legal. Então o Beach Park tá de parabéns aí pelos 40 anos. Temos também Fini, Fini? né? Que é aquela marca maravilhosa de doces, que a criançada adora. Temos Adora. Mercadinho São Luís. Me acostumei com você, Gustavo. Me acostumei Rapaz, com tanta coisa boa. É bom demais Mercadinho São Luís. Né? Eu Não, tava desacostumado mesmo a receber um pix do amigo, mas parece que essa coisa aí vai mudar. E irá receber, sabe por onde? Pelo mesmo lugar onde você pode pedir os produtos do São Luís, que é o WhatsApp, que é um deles. Ah, garoto. Porque você pode pedir, cara, o São Luís pelo WhatsApp, né? Você pode pedir pelo aplicativo e pelo site. Pelo site. Que é mercadinhossaoluís.com.br, né? Você pode Luiz baixar com Z. com Z. Com Z aonde, né? Você tem que explicar É com Z no fim, né? Sei lá, né? Não é no São fim não. Luís? No fim é BR, porque é .com.br. E tem o WhatsApp, que é por onde WhatsApp. você vai perceber aquela parada Vou lá. receber a notificação? Vai receber a notificação e você pode pedir pelo 859-9136-9451.
Repita. 91369451. Certo, meu Entendeu? patrão. Tem gente torcendo pra eu esquecer, mas eu não vou esquecer, entendeu? Ele olha pra mim pra eu esquecer, mas eu não esqueço. E, Gustavo, a qualidade dos produtos dos mercadinhos de São Luís é uma coisa absurda, né? É, muito bom, né, cara? Dia desse Vai eu- ter um aqui, ó. Eu recebi um abacate que eu fiquei foi com pena de comer o abacate. Tá aí. Bonito, Mas sabe como é que eu bicho, gosto de comer parecia de abacate? Vou mentira. te dizer, ela não pode não, viu? Eu também não posso não, mas eu comi. É abacate, você tritura abacate, né? Tritura. Faz ele como se fosse aquela banana amassada. Ah, com Aí garfo. você bota açúcar e limão. 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 Tem que Dá ter o limão. certo isso? Dá. É mesmo? Dá porque corta, né? O doce, o doce e o amargo, né? O azedo. Ah, é? É, porque o limão pode estar amargo também, pô. Ok, chefe Ivan Prado, quem mais tá com a gente? Nissan Jangada, né? Nissan Jangada, disse tudo. Aliás, se você tem uma empresa Uma empresa decente. toda A direitinha, minha tá direitinha. o DAS tá O pago, meu paguei ontem. é? Acertei tudo. Deu certo lá? Acertei tudo, Um monte de tudo. imposto atrasado lá? Fiz uma negociação, então Certo. acertei tudo. Então, se você tem uma empresa que está aí tinindo, se você é taxista, ou então se você é PCD, rapaz, não pode perder tempo não, tem que ir agora lá na Nissan Jangada. Condições especiais para essas 3 categorias e você pode sair com seu Nissan Zero. Vem aí o Kicks novo, que é a cor mais linda do mundo, lindo. o Kicks novo. Tá lindo. Vai Rapaz, trocar o seu pensa. carro? Rapaz, eu não sei Vai se- trocar eu ou não sei vai? se- eu não Porque sei seu se- carro tá em petição de miséria. Eu não né? sei se o Rafael, lá, que é da Nissan Jangada, lá da Júlio Ventura, vai Aceitar aquele vai calhão. aceitar o meu carro, entendeu? Rapaz, o forro do teto tá caindo. Não, caindo não. Cara, Não tá caindo. não, mas olha. Eu investi R$1.500 pra olha, fazer mas aquele na lounge lá Nissan, no carro. Cara, eles, na Nissan, eles fazem as melhores condições, cara. Exato. Melhor atendimento. Então você pode ir lá, você vai conseguir aí um. Em 2 endereços para você que mora em Fortaleza. A Nissan Jangada espera você na Júlio Ventura número 200 e na Washington Soares 255. Exatamente. Estava presente nossos convidados. Ale amigo? Farias, eles sabem tudo de sustentabilidade, Tudo mais de meio 10%. ambiente, de ESG. E eles é que tocam essa área no Beach Park. Ela, inclusive, foi, vamos dizer assim, quando era tudo mato, né? Ela que abriu os caminhos. Ela é Raíssa Bisol e Rubson. Raíssa e Rubson. Rubson Carvalho. Rubson Matheus Carvalho. E aí, Raíssa, tudo obrigado. bom? Tudo bem? Você é Olha, É um guerreira, prazer. viu? Raíssa é massa. Raíssa é estar aqui com profissional. vocês hoje. Olha, para tanto tempo que eu conheço a Raíssa já, né, Raíssa? A Muito gente tá tempo. sempre aqui. 16 anos de Beach Park. Ela tá aqui há 16 Há anos, né, 16 Raíssa? anos de empresa. Caramba. Raíssa, eu quero que você comece por aí, que a sua história é muito interessante. Você começou aqui como assistente. Atendente de lanchonete. Atendente de lanchonete. Não, mas primeiro eu quero que vocês adivinhem minha idade. Ah, pode chutar? Pode. 19. Quase. Rapaz, eu chuto que não tem nem 30. 35 anos. 35? 35 Que anos. isso, Raíssa? Minha Tu entrou vida. com 12 aqui. Eu entrei com 17 Tu entrou com anos. 17 anos. 17 anos. Estou aqui até hoje. Caramba. Tu entrou pra ser atendente de lanchonete. é. Qual lanchonete? Qual delas? Era aqui? o coffee shop na época, nós não temos mais Ah, não esse tem. ponto de venda. O coffee shop ali pertinho do caminho das garrafas, na entrada do parque, uma cafeteria, acho Tá. que vocês lembram. E eu cheguei aqui para ensinar, como terceirizada, para ensinar os nossos colaboradores a assar os pão de queijo da Forno de Minas, na época que era a empresa que eu trabalhei. Tu trabalhou na Forno de Minas? Eu trabalhei na Forno de Minas e Oh. vim aqui demonstrar o produto que o Beach Park era parceiro, Era cliente. que era cliente. E aí, assim, eu fiz um bom trabalho, me convidaram para vir trabalhar aqui como atendente de lanchonete e eu vim Com 17 anos. com 17 anos. Você tinha feito o quê? O terceiro ano? Eu tinha acabado de terminar o ensino médio ensino e começado a escola técnica, né? Que era o primeiro curso técnico de meio ambiente da escola técnica de Então Maracanã. você já queria ir pra essa área. Eu já queria ir para essa área. Então, eu me apaixonei. E aqui o Beach Park em Aquiraz, eu estudava em Maracanaú e o horário ficava bem ruim. Eu perdi a aula. Com Então- certeza, porque é longe, né? Eu chegava quando a aula terminava. Então, eu conversei com o pessoal do Beach Park, falei que não podia continuar aqui. Isso era em 2007. E expliquei os motivos, né? Eu queria muito estudar meio ambiente. Então, eles me convidaram para vir trabalhar como atendente de lanchonete numa sala de vendas em Fortaleza.
que aí eu conseguiria estudar e conciliar o meu entendi. trabalho. Então, eu entrava lá às 7 horas da Era manhã. aquela da Beira-Mar, não? Não, ficava ali na Dom Luiz, o Vacation. Da Dom Luiz, Meu Deus, Varanda aonde? Mall. Não sei se Varanda você Varanda Mall. Ixi. Varanda Rapaz, Mall. agora me Logo perdi. quando inaugurou aquele pátio ali, no Virgílio Távora com o Dom Luiz. Ah, tá. Onde tinha a livraria, pô. Aí vai de cultura? Cultura. Exatamente. Ah, Exatamente, tá. ao lado ali do antigo Sorro. Isso. Nossa, velho. E aí eu fui trabalhar lá, eles ajustaram o meu horário para que eu pudesse estudar à noite, trabalhar durante o dia, foi maravilhoso. Eu tive então minha terceira promoção, que era para recepcionista. O nosso então diretor hoje, na época, era coordenador. Felipe. O Felipe Olha aí. Lima. Eu tenho muita admiração por ele, pela Fernanda. E aí me convidou para ser recepcionista. Fiz um bom trabalho e aí ele conversou comigo para que eu pudesse... perguntou como é que estava o meu curso técnico, porque um dos pré-requisitos para a minha próxima jornada para consultora de turismo, eu precisaria fazer uma faculdade. Tá. Então, como eu tinha esse sonho já de estudar meio ambiente, eu disse, por que não engenharia ambiental? Né? Então, era tudo dando certo, meu sonho se realizando, eu muito empolgada, muito feliz, trabalhando numa empresa maravilhosa, estudando o que eu queria, entrei na engenharia ambiental. Aonde? Então, na FANOL, foi Na o primeiro FANOL. curso de engenharia ambiental da FANOL. E aí foi assim, foi os 6 meses mais felizes da minha vida. Eu estudava engenharia de manhã e à noite, de 3 às 23, de 15 às 23, eu trabalhava. Então, fui promovida a ser consultora de turismo, estudando, tudo maravilhoso, mas a alegria durou muito pouco. Porra, que coisa. A turma fechou pela manhã, passaram todos os alunos para o turno da noite e eu trabalhava à sério? noite. Então, eu tive que fazer aí uma dura escolha. Eu continuava realizando os meus sonhos, ou eu trabalhava numa empresa que eu amava, ganhava super bem, e ficaria frustrada, porque eu não ia conseguir ver sentido e propósito naquela caminhada. Então, eu tive que fazer uma escolha. Então, eu pedi desligamento, eu conversei com os meus gestores. Expliquei os meus motivos. Ele e Fernanda, conversei com eles. E eles, não, Raíssa, olha, você teve 3, 4 promoções até aqui. Espera um pouco. Então, foi quando ele conversou com o RH. O Beach Park não tinha setor de meio ambiente. E eles tentaram me encaixar em algo que chegasse próximo daquilo que eu acreditava. Porque eles entenderam muito rápido que eu sou movida por propósitos. E aí, eu fiquei na espera 40 dias. Foram 40 dias bem longos para mim, mas eu fiz minha matrícula, acreditei que ia dar certo e deu. Eles me trouxeram para Aquiraz, então eu consegui trabalhar durante o horário comercial e estudar engenharia à noite. Mas para fazer o quê? Aí eu vim para cá como analista ambiental. Eles criaram esse cargo para mim, mesmo sem ter o setor. O setor mais próximo daquilo que eu estudava era, na época, jardinagem, e hoje chama-se paisagismo, teve uma evolução. E eu fiquei nesse setor, entendendo como é que era a dinâmica da empresa, e aí, então, eu fundei o primeiro setor de meio ambiente do Beach Park. Tá. Então, hoje nós temos... Que ano, Raíssa? Foi em 2010. 2010. Então, até lá, o Beach 15 Park anos não já. tinha Não essa... tínhamos. E também não se falava muito. Não, esse conceito, ele veio ampliar nos últimos 5 anos, ele veio crescer e ter a notoriedade que ele merece. Né? Então, a gente está trabalhando aqui com futuras gerações, e isso para a gente é primordial. E o Beach Park precisava muito desse olhar. Ele não tinha esse olhar porque ele não teve contato, mas tinha a sensibilidade e a vontade. Sim. Então, eu fiz esse papel de abrir o caminho, de fazer esse diagnóstico, de ter essa sensibilidade, de dialogar, de entender qual era o melhor caminho para a empresa, o que fazia sentido, né, para a gente. Me diga uma coisa, quais foram as primeiras políticas que você implementou? As primeiras... Eu comecei com resíduo aqui no Beach Park, porque via que realmente era assim, onde precisava mais, porque a gente não tinha coleta seletiva aqui. Eu chegava, eu só via uma montanha de material, e esse material todo indo para aterro, e a gente não tinha nenhum controle. Resíduo que você chama coco, comida, isso, tudo, latinha, né? papelão, Entendi. sobras de alimentos. Então, eu comecei por aí. E, nesse mesmo ano,
tinha sido promulgada a lei, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. E as entendi. empresas precisavam se regularizar. Tinha Sim. 2 anos, né, que a gente queria... Era 4 anos, mas a gente queria resolver o dever de casa em 2 Em anos. 2 anos. Então, eu comecei o diagnóstico por aí. Fui visitar aqui em Aquiraz as comunidades para entender se a gente tinha catadores, cooperativas, associações que pudessem nos ajudar nesse caminhar. Tá. E não tinha. Então, assim, quando eu fiz as primeiras visitas, a gente viu que eles viviam numa situação de extrema pobreza, extrema vulnerabilidade social. E eu tinha a necessidade de ter esse material triado e eles tinham uma necessidade de receber esse material. Aí deu certinho. Então, foi assim o casamento perfeito, né? Então, conversei com eles muito desconfiados, a gente teve ali que criar uma relação de confiança, porque é um público invisível para a sociedade, eles são realmente muito esquecidos pelo poder público, enfim. Então, a gente construiu ali uma relação e eu procurei um caminho de quem eles confiavam. Então, a gente achou uma pessoa que eles tinham essa confiança, que era uma recicladora chamada, na época, hoje não existe mais, Recicladora Aquiraz, e eu conversei com o Neto. Neto, me ajuda. Para a gente criar um projeto de ressignificar a vida dessas pessoas, elas precisam primeiro querer e confiar. Sim. Então, eles confiam em você, me ajuda. Eu dou para você, eu não quero nada em troca, eu vou te dar todo o meu material, eu vou te dar uma estrutura para eles trabalharem. E todo a venda desse material, você compra deles e custeia uma vida mais digna para eles. Combinado? Combinado. Foi aí que nasceu o nosso programa Mãos que Transformam. Olha, que legal. Então, a gente teve essa relação, esses ex-catadores estão com a gente até hoje. Na época não eram alfabetizados, hoje é uma alegria para a gente ver eles conseguindo escrever seu próprio nome, ter suas vidas transformadas, ter lares, ter condições de proporcionar uma vida digna para a família, com plano de saúde, cesta básica, tudo que eles merecem ter. E o Beach Park pôde reescrever essa história com eles e resolver um problema. Né? A gente não tinha reciclagem, a gente tinha aí 3% de reciclabilidade, que era o quê? Uma cadeira que quebrava, uma mesa, um micro-ondas, e aí isso aí a gente doava, mas representava 3%. E a gente ainda não atendia o marco legal. Então, eles tiveram suas vidas transformadas e a gente resolveu um grande problema que a gente tinha. Hoje é quantos? 98%. Que começou com 3%, que começou com 3% de reciclabilidade, hoje é o inverso. A gente tem mais de 97%, quase ali nos 98%, bem próximo mesmo dos 98%, de reciclabilidade. Ou seja, a gente consegue reciclar, dar um reaproveitamento para esse material. Imagine 100 quilos de resíduo, que desses 100 quilos, apenas 2 ou 3 acabam tendo uma destinação menos nobre. Quando a gente fala uma destinação menos nobre, não é que é uma destinação errada. É que é uma destinação menos nobre do que reaproveitar, do que reciclar, enfim, do que ampliar a vida útil desse material. Que tipo de material é esse? É o quê? É o coco? É a comida? Que material? Ou quais são? Apenas resíduos perigosos e resíduos de banheiro, que tudo que a gente gera no banheiro a gente não consegue reaproveitar. Ou seja, eu não consigo reaproveitar ainda papel higiênico, aquele papel toalha, resíduo perigoso, latas de tinta com tinta suja, Entendi. Aliás, as latas sujas de tinta. Se tiver só um fiozinho ali de tinta, a gente ainda consegue mandar para reciclagem. A gente tem empresas qualificadas, a gente faz um processo de qualificação dessas empresas. Se elas atendem à legislação no mesmo nível, no mesmo padrão que nós atendemos, porque nós temos certificação lixo zero e ISO 14001. E para essas certificações, nós precisamos atender uma série de requisitos legais. Então, as empresas que trabalham com a gente também precisam estar nesse mesmo perfil. Certo? Então, a gente faz um envio para essas empresas desses materiais que a gente não consegue reciclar. E também dos que a gente recicla, porque nós não somos destinador final. Nós fazemos apenas um beneficiamento desse resíduo, que é a triagem e o enfardamento. E o encaminhamento para as empresas que fazem a reciclagem delas. Mas a gente consegue ter a garantia de que é feita a reciclagem com esse material. Então, qual é a movimentação em peso por mês aqui? Quantos quilos de material a gente... Aproximadamente
40 a 60 toneladas, depende muito Caraca. do mês, do maluco. período. Mas por dia são mais ou menos entre 1 tonelada a 2 toneladas. É bastante resíduo. E é quase 50%, meio a meio, de sólidos, aliás, de seco e de orgânico. A gente é um grande gerador de orgânico, porque o coco ele pesa muito. Sim. Mas sabe o que é legal? Eu trabalhei muito tempo com microbiologia. E aí, logo após a pandemia, eu fiz um rebranding profissional. Eu mudei de carreira, parei de trabalhar da vida acadêmica, saí da academia e queria realmente ter experiência na indústria. E eu não esperava vir para o Beach Park e voltar a trabalhar com microbiologia. Sim. Porque no ano passado, em 2024, no dia 17 de maio, uma data super emblemática, porque é o Dia Mundial da Reciclagem, o Beach Park inaugurou um pátio de compostagem. Então, é uma empresa que é do ramo de turismo, inaugura um pátio de compostagem. Total. É uma coisa assim, desconexa, distante, né? E hoje nós temos um pátio de compostagem onde a gente faz a compostagem dos resíduos orgânicos, palha, poda e coco, que é um material, um resíduo de difícil compostagem. Vamos imaginar um coco, ele tem uma estrutura altamente fibrosa, né? Então ali a quenga do coco ela é muito dura para ser compostada de qualquer maneira. E nós, ao longo de 2 anos, desenvolvemos uma metodologia própria capaz de fazer a degradação do coco com formação de adubo, que é o mesmo adubo que a gente utiliza nas nossas áreas verdes, fechando aí o ciclo do resíduo orgânico. Caramba, vem muita gente visitar a gente aqui, o Beach Park, para entender essa... Sim. Para entender o que vocês A fazem. gente recebe 200 estudantes por mês, mais ou menos, mas nós temos também um programa de educação ambiental, que é o Mãos à Horta. Então, dentro a gente convida aí a sociedade, os estudantes de escolas públicas da região, a vir conhecer o Mãos à Horta. Ele funciona, a estrutura dele é exatamente ao lado do pátio de compostagem. Então, é nesse momento que nós mostramos para os visitantes todo o processo e eles colocam a mão na massa. Vão lá fazer o cultivo de hortaliças e tem ali o papel de agir e transformar. Que é isso que a gente quer que eles tenham de legado, né? Assim, eles terem aquela experiência e deixar legados também, assim como nós, para que eles possam replicar isso no ambiente de casa, de escola, né? E a gente poder fazer uma contribuição social maior, de impacto positivo, de regeneração de onde nós vivemos. Porque esse é o nosso papel enquanto cidadãos, né? Então, assim, na política nacional de educação ambiental, é lei. A gente precisa ensinar as nossas crianças qual é o papel delas para com as gerações futuras. Então, o Beach Park ele tem esse programa, o Rubson ele é o responsável pelo programa Mãos à Horta. Nós já recebemos em um ano de programa quantas pessoas, em média? Aproximadamente 350 pessoas. A gente recebe muita gente, principalmente estudantes universitários, Sim, porque é engraçado que à medida que eles vão conhecendo, porque nós temos uma jornada dessas visitas, né, todo um roteiro. Então, começa na ETE, com a nossa estação de tratamento de efluentes e de águas, e aí eles descobrem que o Beach Park não é só piscina, não é só hotel, não é só diversão, tem uma parte de pesquisa e desenvolvimento por trás para fazer tudo isso acontecer. Então, começa na ETE, vamos para a central de triagem, para justamente mostrar como que é feita a triagem dos resíduos, que muita gente acha que é uma coisa super complexa, mas a gente consegue dar essa simplicidade, simplificar esse processo, justamente para que ele possa ser possível. E aí nós vamos para o pátio de biotransformação, que é o pátio de compostagem. E terminamos no programa Mãos à Horta, dando ali uma aplicação direta ao adubo que é formado no pátio. Raíssa, deixa eu te fazer uma pergunta, não sei nem se é você a pessoa, mas imagino que vocês tenham alguma ingerência sobre isso. Que é com relação ao que é servido nos hotéis, né? Porque, inclusive, o Alexandre, a gente tem muito essa preocupação com por exemplo, o café da manhã. O que vai comer. Não, o que vai comer também. Mas, por exemplo, a comida que sobra do café da manhã, entendeu? O que pode ser guardado, o que não pode ser guardado, e se isso está dentro da seara de vocês, não está... enfim. A gente tem uma participação. Nós temos o Comitê Lixo Zero. Dentro da certificação Lixo Zero, que nós temos, e inclusive até um parêntese, somos o único parque aquático no Brasil a ter essa certificação, tá? Que é o Lixo Zero Brasil.
E dentro dessa certificação, um dos pilares é a gente ter uma participação com as partes interessadas e os setores envolvidos, desde a aquisição do produto até o seu destino final. Então, os restaurantes fazem parte desse processo. Os restaurantes Dos hotéis, do parque, né? todos os empreendimentos. Certo. Então, dentro desse Comitê Lixo Zero, o A e B está participando. Então, qual é o nosso papel? De estimular a produção mais sustentável, para que eles não tenham uma produção que tenha sobras em excesso. Entendi. Para não produzir mais do que vai se Do comer, que vai né? ser. Então, eles Entendi. têm hoje um cuidado mais rigoroso do que tinha antes dessa certificação. Foi um benefício que ela nos trouxe, de fazer uma previsibilidade mais próxima daquilo que a gente vai atender. Entendi. Para não sobrar. Para não sobrar. Entendi. Esse é um ponto. Por quê? Porque além da certificação Lixo Zero, nós também temos a certificação ISO 14001, que é uma certificação voltada para a conservação ambiental, para a sustentabilidade, e a ISO 22000, que é a certificação voltada à segurança e qualidade alimentar. Tá. Então, dentro dessa certificação de segurança alimentar, eu não posso reaproveitar alimento. Então, aí, a gente trabalha de mãos dadas. Por quê? Porque as ISOs, elas precisam se convergir. Então, eu não posso ter sobra demais, porque aí eu vou ter um impacto ambiental. E eu também não posso reaproveitar alimento. Então, como é que eu posso resolver? Fazendo um melhor planejamento. E aí, com a sobra, nós damos um outro destino. Nós transformamos em adubo, e aí esse adubo retorna para a natureza como vida. Então, a gente acabou fazendo essa solução. E como as pessoas que participam desse processo de reciclagem, de compostagem, são ex-catadores, a gente fala muito que nós não reciclamos apenas materiais, seja o coco, seja a comida, seja o plástico. Nós transformamos vidas. Então, não é só transformar o resíduo, é transformar vidas. Então, é um projeto que a gente tem muito orgulho, porque a gente dá uma nova chance para esse material, conta uma nova história para ele. Ele não é apenas um resíduo, ele é uma matéria-prima para uma nova produção, mas, principalmente, nós ressignificamos vidas. Quantas Isso não tem famílias preço. são impactadas hoje em dia? 10 pessoas, cada uma, se a gente multiplicar aí 5 pessoas por família. São os catadores. São os ex-catadores. Que são da região aqui, né? Exatamente. Região de Aquiraz, Maracanaú. Isso sem contar naqueles que entraram no programa e saíram. Por algum motivo. Entendi. A pessoa Sim, tem claro, liberdade, né? Eventualmente fazem um curso, estudam, vão para outros setores ou até mesmo para outras empresas. Entendi. Isso é muito legal também da gente ver que as pessoas elas conseguem se desenvolver dentro aqui do complexo. Porque, rapaz, eu vou contar uma história aqui só para ilustrar. Não, amigo, Eu tava no hotel, né? Tava num hotel, numa cidade aí e tal. Isso foi recente. Uberlândia, diga logo. E aí, não vou dizer também qual é o hotel, porque ele não tem culpa. E aí eu cheguei meio tarde, mas ainda tinha um café da manhã. E aí lá tinha uma salada de fruta, uns pãezinhos de queijo, uns pãozinhos tinha, né? e Em tal. Uberlândia? E aí eu peguei ali uma salada de fruta, um pão de queijo e tal, comecei a comer. E a menina veio me perguntar se eu ainda ia comer alguma coisa. Aí tu falou, claro. E aí eu disse, não, tal. Aí me veio aquela história, você vai fazer o que com essa comida? Aí ela foi explicar, disse, olha, pelas leis, algumas coisas dá para aproveitar, mas outras não. Vou ter que jogar fora. Aí já doeu o bateu coração aquela... Aí eu falei, mas o que você vai jogar fora? Aí ela falou, tal coisa, se bota tudo num saco. Eu peguei tudo do café da manhã que ia ser jogado fora. E passou 3 dias comendo. Botei num saco, em 3 sacos, levei para vários lugares. Vários lugares, entendeu? eu sei. Porque ela foi tentar me explicar que não podia reciclar e tal. Mas é uma coisa que eu fui assim, indignado. Mas eu acho que realmente essa é a solução. É você planejar isso, não, ó. O Guga não vai vir comer, então dá para fazer menos, né? Dá pra fazer menos. A margem deve ser bem apertadinha, porque imagina, são né, 4 hotéis, né? São 4 cafés da manhã, né? São 4, né? Exato. Mas a previsibilidade está exatamente, eu acho, nessa coordenação entre os setores mesmo, né? Sim. Porque a hotelaria sinaliza É. a demanda daquele fim de semana a partir, né, da quantidade de Exatamente. hóspedes, né? E a galera vai produzir numa média ali no- individual, no né? coisa, né? Refeitório. Porque isso vai também. impactar o trabalho de vocês, né? Porque as Com frutas... certeza. Totalmente, né? né? Totalmente. Agora, Raíssa, e água? Porque as pessoas ficam assim, pô, é um parque aquático, né?
Meu irmão, é água, é o balde ali, aquele baldão virando toda hora, mas é muita água e tal. Como é que é o fluxo ou o tratamento que é dado à água no parque aquático Beach Park? Hoje é a campeã das perguntas, assim, né, Rubens? A gente faz as O que faz com a água, né? Como é? Sempre Tanta água engraçado. assim? Vocês reciclam? Como que funciona? São 2 sistemas completamente independentes. O sistema de abastecimento das piscinas e o sistema de tratamento de efluentes. Tá. Vamos para o primeiro. As piscinas é um sistema fechado, então a gente faz ali a captação no poço, aqui no Porto das Dunas não tem abastecimento ainda da rede pública, então a gente faz captação no poço, faz o tratamento, injeção de cloro via tubulação. Essa água, ela passa antes do banhista ir lá, ela passa por todo um sistema de qualidade, então a gente tem uma equipe própria, um laboratório próprio para fazer essa verificação de cloração. Tudo aqui. Certo. E a única perda que nós temos é por evaporação e o que o cliente, né, o visitante, leva no corpo. Né? São as únicas perdas que nós temos. Quando os nossos filtros eles precisam ser higienizados, lavados, eles vão para um tanque de decantação, nós tratamos essa água e essa água retorna para as piscinas. Então, a gente também tem um reaproveitamento da lavagem dos filtros. Então, a gente também tem esse sistema sustentável, um ciclo ali fechado. Então, a gente tem pouquíssima perda nesse sistema. Agora, nós também temos o que nós produzimos de alimento, os banheiros, lavar as mãos, o chuveiro. Esse é um outro sistema. Nós temos aqui no Porto das Dunas uma segunda característica, que é não ter saneamento básico completamente concluído. Ele está em fase de implantação. E o Beach Park foi pioneiro, em 2010, inclusive. Foi a nossa primeira estação de tratamento de efluentes própria. Então, foi o pioneiro na região. Vocês implementaram a nossa própria estação de tratamento. Então, todo esse efluente de banheiro, das cozinhas, de chuveiro, ele vai para a nossa estação de tratamento. Ele é feito todo o tratamento biológico e depois ele retorna para a jardinagem. Hoje, 100% desse efluente, ele é reaproveitado. Ele é reutilizado para irrigação de jardinagem. Então, a gente tem aí 50 milhões de litros ao ano, que equivale a uma população de reuso, que equivale a uma população de 12 mil habitantes, aproximadamente. Caramba, hein? E a gente consegue devolver para a natureza aquilo que a gente Vocês conseguem captou. captar água de chuva? Não, porque aqui chove pra cacete. Ainda não. A longo prazo é um dos nossos objetivos, nosso planejamento estratégico, ele é uma prioridade. É possível, claro. É possível. Assim como o reaproveitamento da água dos ar-condicionados. Da parte de refrigeração. Também é um dos objetivos estratégicos que nós temos. Então, eu li que no Japão... Atlas. Não, eu li no Japão que no Japão os banheiros públicos aproveitam a água da torneira para a privada. Como o Beach ele tem 40 anos, a gente teria que fazer uma mega reforma estrutural para fazer. Então, o que é que nós estamos nos propondo? Ver outros fins nobres também para fazer o reaproveitamento dessa água e nos próximos empreendimentos que a gente tiver, a gente já incorporar o reuso para banheiros também. Mas, assim, não tem como a gente fazer isso de imediato, porque o parque realmente já tem uma estrutura estabelecida. E aí a gente não pode parar o parque aquático. Mas vocês têm esse objetivo de fazer utilização de água de chuva, né? Temos. E dos ar-condicionados também. A gente tem feito o cálculo da nossa pegada hídrica. O Rubson, que é o responsável por essa área, ele pode falar um pouquinho dessa experiência. O reuso da água para irrigação, ele é o ideal. Porque nós temos uma alta demanda por irrigação. Veja bem, a gente tem uma alta incidência de raios solares e de vento. São fatores que contribuem muito para o estresse das plantas, então a gente precisa promover essa irrigação. E como nós não temos abastecimento público, a gente precisa fazer captação por poço, é uma forma da gente devolver a água para o poço. Por meio ali, você irriga e a água vai, né, uma parte é absorvida pelas plantas, outra parte vai ficar retida no solo. Então é uma forma também da gente fazer essa devolução da água para o solo. E não há outra forma da gente fazer reuso de água aqui, né? A gente não tem maquinários pesados, como em outras indústrias, enfim. Então, é uma forma que a gente tem de fazer esse reuso eficiente
e necessário também para o próprio reabastecimento da água do solo. A engenharia reversa é exatamente isso aí? É nesse processo em que volta para a jardinagem? Também. Existem outros processos que melhor qualificam a engenharia reversa, mas pode ser desenhado e visto como dessa forma. Mas, aprofundemos. Onde mais? Aqui a gente tem com o resíduo orgânico, né, onde a gente faz... nós somos o gerador do resíduo orgânico e a gente faz a compostagem desse resíduo para conversão em adubo. Tá. E esse adubo retorna para a gente... o adubo retorna para a gente para ser utilizado nas áreas verdes. Uhum. E essas áreas verdes eventualmente são podadas, que mais uma vez voltam para a compostagem, se tornando adubo que vai futuramente... É um outro exemplo. Mas a gente tem um exemplo maravilhoso também. Um projeto que a gente super se orgulha, que é o projeto dos nossos chinelos ecológicos. Ah, sim, os chinelos. Que também é um exemplo de engenharia reversa. Eu vou pedir aqui para mostrar. É um projeto que nós temos assim, carinho pessoal por ele. Nós conseguimos um parceiro local. Queremos muito ampliar essa parceria. E... Como é que é isso aqui? Isso aqui explica aí. A gente, no Parque Aquático, temos muitas boias. Essas boias, elas têm um tempo de uso. O fabricante, ele estabelece esse tempo de uso. Ou nós, como temos rigor e sistema de qualidade, nós fazemos uma verificação diária nessas boias. Então, quando a equipe avalia que ela pode ser substituída, nós temos caixas específicas para esse projeto. E que o nome do projeto é Ecopasso. E essas boias são conduzidas para nosso departamento. Então, a gente faz toda a triagem e encaminhamos para a indústria. Olha só que lindo. A homenagem que nós fizemos para vocês. Agora pode. Eu tenho a minha. Chinelo da Rádio Beach Park também. Chinelo da Rádio Beach Park. 102.7. Em breve nas melhores lojas do... E esses chinelos têm 30% de boia. 30% da composição dele é de boia inservível e é interessante porque isso evita o consumo de matéria-prima virgem. Então você acaba dando uma nova utilidade para essas boias que teriam outros fins. Então, a gente também usa para eventos. A gente tem um evento anual, que é a Jornada Sustentável. Então, a gente coloca aqui, ó, feito com 30% de boias. Assim, né? E aí, a gente coloca como brinde. Também fazemos doações em projetos sociais, Rapaz, então, na comunidade. Sucesso. Isso é um sucesso em eventos. O povo, quando fica sabendo, vem logo para o nosso stand à procura, porque é muito ligeira a saída. E vendemos também em todas as nossas lojas. Então, é um resíduo que vai para a indústria, transformado em um novo produto, e nós promovemos a economia circular. Então, esse produto é vendido nas nossas lojas e desenvolvemos o entorno, já que a indústria fica aqui em Eusébio. Então, é um projeto que a gente tem muito orgulho, que a gente está investindo para que ele possa se expandir. Ele vem acompanhado com uma tag, contando toda a história do projeto. A tag, inclusive, ela é feita com papel semente. Então, quem adquirir esse produto também está ali sendo alcançado pela pegada ambiental que nós temos e é convidado a plantar essa tag para que veja florescer o programa na sua casa. Então, também é um outro exemplo de engenharia reversa, de economia circular. E a compostagem vocês me falaram, vocês podem falar, mas que vocês também em breve pensam em vender esse excedente, né? Sim, nós pensamos em vender para ampliar aí o nosso programa de responsabilidade social. Hoje, os nossos resíduos recicláveis, eles são também vendidos. E toda essa renda ela é convertida para programas de responsabilidade social e ambiental. Então, com a venda do adubo, a gente está num processo aí de ver tributariamente como é que faz essa parte administrativa, mas em breve o nosso objetivo é também comercializar esse material. Adubo Beach Park. Adubo Beach Park e também biofertilizante. Então, a gente quer produzir também o nosso biofertilizante para também uso próprio e, quem sabe, a gente conseguir também comercializar. Então, a gente fala muito assim que sustentabilidade, ela precisa estar aí no Beach Park, a gente percebe muito essa evolução e essa maturidade corporativa, ela precisa e deve estar na centralidade de qualquer negócio. Total. Então, assim, a gente percebe e vê nas matérias
que as empresas que não têm esse propósito e esse viés ambiental consolidado, porque não é fazer um dia porque está na moda, porque é uma data comemorativa, é fazer todo dia. Elas não vão se posicionar e se manter lucrativa nos próximos 10 anos, a gente olhando aí um crescimento a longo prazo. Sustentabilidade hoje ela é também uma força de pressão das pessoas que estão ali consumindo produtos e serviços. Claro. Então, existem as forças de pressão. Graças a Deus, hoje a sociedade está mais consciente e ela busca esse posicionamento das marcas que são ali consumidas. Então, assim, hoje o Beach Park ele tem essa área como não apenas um setor, mas uma centralidade da empresa como um todo. Uma coisa estratégica, né? É estratégica. Hoje nós respondemos, a sustentabilidade responde diretamente para o CEO da empresa, que é o Murilo, que esteve aqui recentemente com a gente no podcast, falando um pouco das inovações. E uma das inovações que ele trouxe foi o Parque Arvorá. O Parque Arvorá é um parque totalmente sustentável, desde a sua concepção e construção. Então, ali desde a construção da Arvorá, a gente pensou ali a equipe de sustentabilidade junto com os arquitetos projetistas, a equipe da Leane, que é a gerente do parque. Pensamos ali em fazer uma inserção harmônica do parque no ecossistema já estabelecido, ali no loteamento. E assim, hoje a gente não teve supressão vegetal, todas as construções foram incorporadas, preservando ali a parte arbustiva, arbórea. Então, a gente pensa não só na qualidade do produto que vai ser a construção, mas incorporar o projeto na sustentabilidade e não o inverso. A gente vê muito aí no mercado, vamos fazer aqui um projeto de sustentabilidade para andar junto com a minha obra. Não é isso que a gente pensa. Sustentabilidade é o inverso. Ela precisa ser o princípio. O princípio, o meio e o fim. Né? Então, é igual ao licenciamento ambiental. No licenciamento ambiental, as empresas, por dever de casa, elas precisam ter 3 licenças. Licença prévia, licença de instalação e operação. A sustentabilidade ela é a mesma coisa. Ela precisa estar desde o planejamento. Tá. E aí ela precisa estar incorporada. E hoje o Beach Park, ele não é apenas um setor, ele não tem a sustentabilidade apenas como um setor, mas ele é um negócio. O Arvorá é um negócio. Né? Então, assim, a gente vê a evolução e a mudança também de mentalidade. O turismo, ele está intrinsecamente, se a gente bem pensar, né, ele está intrinsecamente ligado com a sustentabilidade. Quando a gente procura um destino para passar férias em família, a gente procura o quê? Tranquilidade, se reconectar, natureza. É isso que a gente busca. Então, o turismo, ele está intrinsecamente. Então, o visitante, ele tem no Arvorá, aqui no Aquapark, é o que a gente busca, e em todos os nossos empreendimentos, a gente busca aproximar o nosso visitante como uma oportunidade de aproximá-lo também para a sustentabilidade, porque aí a conexão acontece. Ele está ali tranquilo, de se divertindo, e a nossa maneira de aproximar ele desse tema tão importante para a vida e para as próximas gerações. Então, para a gente, não é dissociável o nosso negócio turístico com a sustentabilidade. Para a gente, é uma coisa só. A gente, muito rápido, entendeu isso. Raíssa, deixa eu fazer uma pergunta. Energia, porque hoje o povo fala de energia solar, energia dos ventos, energia eólica. O parque tem eólica é dos ventos, isso. Não sei. Projetos nesse sentido. Como é que é feita a política aqui dentro de... Nós temos um departamento de pesquisa e inovação. A gente já viu, já estudou a possibilidade de ter uma autogeração para a nossa... De energia solar. Botar as placas, né? Colocar as placas, né? Então, a gente viu que para a nossa operação não seria ideal. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos um consumo de energia de fontes incentivadas do Mercado Livre. Então, de onde vem essa energia? Eólica, pequenas centrais hidrelétricas, solar. Então, o Mercado Livre já nos garante, a gente faz todo o rastreio dessa fonte, ele nos garante que essa energia ela é renovável. Pelo modelo de contrato que a gente tem desse serviço. Então, hoje, 98% da nossa energia, ela vem de fontes incentivadas renováveis. Você não produz, mas você consome, você compra energia que é uma energia renovável, né? E eu imagino que a quantidade de certificações que o grupo tem deve ser uma enormidade, assim, né? A gente começou com a certificação ISO 14001. Ali, lá em 2010, o que a gente pensou? Olha, eu precisava ter um início, né? Precisava ter um norte. Eu vou fazer o meu dever de casa bem feito. Vou atender aqui toda a legislação.
atendia a legislação. E agora? Então, eu procurei as melhores práticas internacionais possíveis. Então, a gente encontrou a ISO 14001. Tá. Nosso objetivo não era ter uma certificação. O nosso objetivo era nos alinhar e estar no mesmo patamar dos melhores destinos do mundo, em termos de meio ambiente. Então, o que a gente fez? A gente pegou a norma ISO 14001, fez um diagnóstico situacional daquele momento e foi fazendo um plano a longo prazo. Eu não tinha ansiedade de ter uma certificação. Mas o trabalho foi tão bom o engajamento da empresa como um todo, que em 2 anos nós conseguimos certificar. Então, em 2016, a gente começou com a nossa primeira certificação, a ISO 14001, foi em 2016. Foi o primeiro parque aquático do Brasil a possuir essa certificação e até hoje a gente se mantém como o único parque aquático no Brasil, assim como certificação lixo zero. Olha aí. É uma certificação muito rigorosa. O Rubson também é desse departamento, juntamente com a Manuela. E, assim, é todo dia. Por isso que eu falo, sustentabilidade não é um dia, não é uma vez. É todo dia. É um trabalho contínuo e nós temos 2.300 colaboradores. Essa certificação, para se manter, ela não é o Rubson, a Manuela e a Raíssa. Não. É a empresa toda, porque a certificação não é nossa, é da empresa. E todo mundo precisa participar, inclusive os nossos clientes. A gente precisa engajar os nossos clientes. Mas vem cá, mas qual é a importância dessas certificações no mercado? Reduzir, assim, para o meio ambiente, reduzir a pressão sobre os recursos naturais. Uma vez que a gente tem estabelecido todos os nossos procedimentos e critérios, desde a aquisição da matéria-prima, para a gente poder prestar o serviço, eu estou incentivando o mercado a produzir de uma forma mais sustentável. Vou te dar um exemplo. Um dos processos da certificação ISO 14001 é a qualificação de fornecedores, seja ele de serviço, seja ele de produto. E a gente fez um movimento muito legal no mercado em termos de sustentabilidade, porque os nossos fornecedores, eles dizem, olha, vocês me exigem muito mais do que o órgão ambiental me exige. E é isso mesmo que a gente quer. A gente quer promover essa mudança social e também a forma das pessoas terem um lucro de uma forma que impacte positivamente a sociedade e o meio ambiente. Então, a gente tem a qualificação do produto. O caranguejo, ele tem um tamanho mínimo para a gente adquirir. A lagosta, produtos que são controlados por lei. O próprio canudo de plástico, que a gente não tem mais. A gente substituiu o canudo de plástico. A gente conversou com o fornecedor, trocou. Olha, a gente não quer romper com você é um parceiro antigo. Troque o seu produto por canudo de papel. Deu certo. Então, veja que isso movimenta o mercado também. E esse é um exemplo de produto. E a gente também tem os bancos, né? Então, assim, bancos, o mercado, investimentos. É a primeira pergunta que os investidores fazem hoje no mercado. Quais são as certificações internacionais que vocês têm? ISO 14001 é a principal. Então, para a gente, é segurança jurídica, é posicionamento no mercado financeiro. Sim. É o nosso engajamento de propósito de longo prazo com o meio ambiente, é mudar a concorrência. Confiança da sociedade. A sociedade, as pessoas quando veem que uma empresa ela possui uma certificação, elas tendem a confiar mais na origem daquele produto, na responsabilidade que aquele produto foi feito. E a concorrência também, dos nossos concorrentes, que a gente percebe o quanto a gente também vê que eles vão ali se alinhando. A gente não quer ser o único. Nós queremos muito inspirar para que esse mercado também acompanhe. Eu, pessoalmente, quando vou comprar algum produto que vejo uma marca que é certificada, eu tendo a escolher o produto pela marca que é certificada, mesmo sendo um pouco mais caro. Porque eu consigo ficar bem comigo mesmo de saber que aquela marca ela teve uma produção responsável, uma produção coerente com aquilo que eu acredito. Então, para mim, enquanto cliente, também é importante. Os nossos convidados, a gente recebe muitos convidados, influenciadores, e eles se engajam muito, eles querem, assim, às vezes a visita deles é totalmente voltada para a experiência turística, mas eles fazem questão de visitar os programas, de conhecer. Entender, né? De entender. Então, assim, a gente vê essa mudança de comportamento na sociedade hoje, assim, a gente percebe que a tendência
ao passar dos anos é que as pessoas, assim, as indústrias, o comércio de turismo, enfim, elas começam a procurar entender e priorizar isso no seu posicionamento de mercado também. Então, a gente não parou só com a ISO 14001, a gente depois foi para lixo zero, a gente entrou no Pacto Global da ONU. O Pacto Global da ONU, a gente assinou movimentos, que é o Movimento Mais Água, que nada mais é de que até 2030 as empresas ou as pessoas, as ONGs, reduzam seu consumo de água até 25%. É a meta que eles dão globalmente. A gente entrou nesse movimento global. Temos também a compensação de carbono. Então, a gente tem um olhar a longo prazo de como que o Beach Park se alinha, do que faz sentido, do que as nossas operações impactam ou podem impactar. E aí a gente visa neutralizar, reduzir essa pegada ambiental e fazer o inverso. Promover uma pegada positiva. É o legado que a gente quer construir, a regeneração. A reparação histórica de uma sociedade que somente degradou. Aí eu não estou falando só de Beach Park, estou falando de uma forma global, mundo, né? De mundo, né? É regeneração mesmo. Fazer uma reparação histórica do que a sociedade construiu até agora e a gente construir e ajudar a construir uma nova história. É isso que a gente quer deixar de mensagem. Inclusive, um dos programas que a gente tem muito orgulho de falar, que o Parque Arvorá já nasceu com ele, é o Refaunar Arvorá. Sim. Né? Então, o Refaunar Arvorá é um programa lindo de conservação, que ele nasceu com o Arvorá, mas os parceiros nasceram lá em 2010 com a gente. A gente tem uma parceria com a Associação Caatinga e a ONG Aquasis, que fazem parte do Refaunar Arvorá lá em 2010. Nós fizemos inúmeras ações com eles. Então, veja, é histórico, é todo dia, é a longo prazo. Né? Não é só hoje, porque o parque abriu, não. É um relacionamento que a gente tem, um posicionamento, porque a gente acredita nisso. É verdadeiro, é genuíno nosso. Então, lá em 2010, a gente fez limpeza da praia com eles. A primeira limpeza do estuário do Rio Pacuti, que fica aqui a alguns quilômetros do Beach Park, foi feito pelo Beach Park, na época, a Associação Por Dunas e eles, esses parceiros. Gente, olha, muito curioso isso. Só nessa primeira limpeza que nós fizemos com esses parceiros e também com a equipe de mergulhadores, porque a gente fez uma limpeza subaquática também, foi histórico, foram 5,5 toneladas de resíduo retirado. É do fundo do rio, gente, é muita coisa. Né? E aí a gente vê, né? Estamos em 2025. Anos depois, Raíssa, quanto você faz hoje uma limpeza? Quanto que você tira da praia, do rio? Não chega a 300 quilos. É essa história que a gente quer contar. A gente não se orgulha de tirar muito resíduo da praia. Não é isso que a gente quer. A gente quer promover uma mudança. É isso, esse é o legado que a gente quer deixar. Então, hoje, 300 quilos. A gente chegou nessa ação de limpeza, foram 32 toneladas no total, praia, bairro. Hoje a gente não chega, juntando tudo, a 300 quilos. A gente fazia essa limpeza com os funcionários, os colaboradores do Beach Park. Eram 7 jardineiros, eu sei porque eram da minha equipe. E hoje, a gente faz um evento, a gente tem que fechar as inscrições, tirar do ar. Porque a gente recebe, nosso teto é 1.000 voluntários. Se a gente deixar aberto, a gente recebe mais. Entendi. Então, é essa mudança que a gente quer falar, sabe? E isso é muito transformador, isso é muito poderoso. E é Então, como você fala, é uma construção, né? é uma não chega no número construção. desse se Médio, não longo for prazo, uma... E fizemos também com eles, a Associação Caatinga, plantio de mudas de mangue, regeneração ambiental, replantio. E hoje nós estamos devolvendo para a natureza, através do Refaunar, espécies que nunca deveriam ter saído, espécies bandeiras do nosso estado. Então, nos últimos 100 anos, se a gente for ver, nosso estado ele passou por uma defaunação. Foi isso que a gente teve nos últimos anos no nosso estado. E hoje, com toda essa evolução em sustentabilidade, nasceu o Parque Arvorá e hoje a gente está fazendo o caminho contrário. A gente está refaunando. E eu não estou falando de dentro dos meus muros. Então, veja que isso é muito poderoso. É uma sementinha plantada e olha o que isso se transformou. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de fazer negócio, é uma transformação, gente. Rapaz. Muito se fala, Raíssa, existe o termo greenwash, né? Que é aplicado, caso o amigo não saiba, né? Que o amigo parece não está muito a par do termo. É doido, né, mas... Né? É um termo que se aplica às empresas que fazem aquela... não, tá, mas não tá, né? Tá, mas não faz, né? É uma coisa mais...
O mais ou menos ali. É uma coisa mais plástica do que, né? Plástica no sentido de, né, dar um efeito ali de que estou fazendo alguma coisa, mas não tem... Essa Tá longe solidez. desse nível de profundidade aí, né? Sim. Isso de fato, assim, existe, mas é numa proporção maior do que deveria ser? Ou você acha que hoje a parte das grandes empresas, realmente das grandes corporações, elas estão mais de fato engajadas em ter uma política? Eu tenho uma esperança e sou muito positiva nesse sentido, né? É assim, eu percebo que houve realmente, genuinamente, uma mudança. Não vou dizer que não existe. A gente percebe, está antenado aí nessas práticas. Mas hoje você não consegue sustentar por muito tempo uma propaganda enganosa. Sim. Ainda mais em sustentabilidade. Porque sustentabilidade é genuíno, gente, é propósito. E você não consegue fazer de uma forma maquiada. Você precisa ter profundidade para trabalhar com sustentabilidade. Até mesmo porque o termo de sustentabilidade, ele tem 3 pilares indissociáveis. Eles são alinhados, que é o ambiental, o social e a governança, que aqui entra a economia. Se eu não tiver esse alinhamento, a base não fica, o tripé não se sustenta. Entendi. Então, as empresas, elas não conseguem por muito tempo, elas até conseguem fazer ali uma coisa muito maquiada, pontual, e você não ouve falar mais. Mas sustentabilidade, ela é também sinônimo de continuidade. Então, o greenwashing, ele existe, mas ele tende a se reduzir pelas forças de pressão natural. Porque hoje, se você não só divulga, tá bom, me mostra. Eu quero ir lá ver. A nossa sociedade hoje, ela tem mais esse rigor, esse critério, E né? a internet também trouxe muito desse rigor. Total. Se uma empresa divulga eventualmente que possui um selo, uma certificação, isso é facilmente verificável. Total. E o greenwash, ele se apresenta muito na forma como as empresas se apresentam. Se você pegar uma embalagem de qualquer produto, certamente vai ter lá vai ter lá um selo de reciclável. Reciclável muita coisa é, mas o que interessa é se esse produto é reciclado, se ele foi feito com material reciclado. Né? Por exemplo, trazendo esse exemplo do reciclado. Então, o greenwash hoje para as empresas é um risco muito grande, porque afeta diretamente a imagem delas por ser algo facilmente verificável. Tem isso também, né? Total. Checar, ainda mais um amigo que é jornalista investigativo. Raíssa, me diga uma coisa. Quais são os projetos futuros e qual o seu sonho? Pode ser, vocês, no caso da área que vocês, assim, uma coisa que eu almejo, que é possível, não sou impossível, né? Não, assim, uma coisa que você gostaria muito de implementar aqui, que... Eu não olho somente para os nossos muros. Eu sempre tenho um olhar um pouco mais amplo, porque eu acho que a gente tem essa força e a gente tem essa capacidade. Eu já falei uma vez, assim, e é muito forte isso para mim. Eu tenho um lado social muito forte, que eu trabalho com essas pessoas no dia a dia. E o meu sonho de Beach Park, meu sonho pessoal de vida, é conseguir fazer com que esses ex-catadores andem sozinhos e eles se organizem enquanto cooperativa ou associação. Por que eu falo isso? Hoje eles têm um salário bom, eles têm uma vida digna, mas eles não são donos dos seus próprios narizes. Não são. E eles podem ganhar 5, 6, 7 vezes mais do que eles ganham, se assim eles se organizarem enquanto cooperativa e associação. Eles podem, eles só precisam acreditar mais neles. E é esse o nosso propósito. Eu gostaria muito de, em vida, ainda ver a Quirais ter uma associação, uma cooperativa de catadores, de ver mais vidas sendo transformadas, porque aí, assim, eles não seriam apenas 10, eles poderiam ser 30, 40, 50. A Aline, que esteve aqui com a gente, nós levamos um dos nossos representantes lá para conhecer em Brasília. Ele saiu emocionado, inclusive foi a primeira vez que ele andou de avião, o Chiquinho. Ele foi lá conhecer. É uma cooperativa de mais de 300 catadores. Aquela que a gente entrevistou, que né? nós tivemos, né, com ela aqui no podcast. Que legal. E assim, é uma transformação realmente de mentalidade. Não depende somente do Beach Park, não depende somente da Raíssa, Claro. depende deles, depende de política pública também. Mas é um projeto que ele está germinando e que ele pode render muitos frutos. E aí o beneficiado não é apenas o Beach Park.
é a Quirais como um todo, Sim. é o estado do Ceará como um todo. Esse é um dos meus propósitos. O meu outro propósito é ver o Refaunar trazer outras espécies bandeiras que já existiram aqui no estado do Ceará e que têm capacidade de voltar a brilhantar os nossos céus. A gente, no Refaunar Vorá, a gente já tem aí um compromisso de trazer para a natureza o periquito caraçuja, que isso já aconteceu, inclusive, eu acho que vocês, não sei se vocês já viram, Sim, eu a chorei gente- muito, estava super emocionada no vídeo. Realmente foi um momento emblemático para mim, porque passa ali um filme na minha cabeça de o bicho não tinha nada e hoje olha o que nós estamos tendo, o que a gente está construindo, né? O próximo passo é a jandaia verdadeira, que é o símbolo do nosso parque. Que é a jandaia... A jandaia que nos recebe lá de Sim. braços abertos. Mas nós temos outras espécies que a gente pode, inclusive, sonhar juntos, né? Tem arara, canindé, que já existiu aqui no Ceará. Tem relatos de que há 100 anos atrás ela foi vista em Crateús. Então, eu tenho esse sonho de ver essa reparação histórica da nossa sociedade, de ver uma sociedade mais consciente, de que os empresários possam se inspirar no Beach Park e ver que sustentabilidade também é lucro. Já tem um movimento, Raíssa? Você já consegue existe. impactar outras empresas? Você Já. Na jornada sustentável a gente percebe esse movimento. E através dos fornecedores também a gente percebe. Jornada sustentável é uma jornada com propósito. É um evento que a gente faz em uma semana. Uma série de ações de plantio, de limpeza de praia, mas principalmente painéis. Então, a gente fez painéis com empresários, e aí os empresários são os convidados e o palco é da causa. Então, a gente trouxe ONGs, nós trouxemos palestrantes, pesquisadores, palestrantes da ONU, e a gente trouxe essa galera para poder mostrar para os empresários que sustentabilidade também é lucro. Então, a gente pode ganhar dinheiro transformando a vida das pessoas e tendo uma economia justa. Então, esse também é o meu sonho, de que o meu trabalho, que sempre foi muito difícil no começo, eu tive muitas dificuldades, porque não existia esse mercado. Hoje imagino, muito melhor de se trabalhar, mas eu tive que capinar ali para abrir o caminho, né? E ver hoje o meu trabalho, que foi germinado, colher esses frutos, que é ver essas aves da natureza, ver essas vidas transformadas, ver empresários mais conscientes. Essa é a história que eu quero contar para os meus netos. Que eles olhem para a minha vida como uma ativista da causa ambiental, que conseguiu transformar mentalidades, que conseguiu deixar frutos para as pessoas, de que conseguiu ajudar a transformação social. Esse é o meu sonho de vida, esse é o meu propósito profissional. Eu não quero só ganhar o meu dinheiro no final do ano. Eu quero ver a sociedade feliz, próspera, e que as futuras gerações que eu quero estar lá seja realmente mais consciente. Rapaz, pelo amor de Deus, palmas pra Raíssa. Vou voltar na Raíssa. Vai ter a jornada esse ano? Já? Vamos, setembro. Setembro? Setembro, nós teremos. Quero participar, né? Como ouvinte, né? Vocês estarão trabalhar, lá. ué. Quero Estarão comer lá. o que vocês vão servir, né? Para não sobrar nada, entendeu? Para não sobrar, ótimo. Entendeu? E tu, Matheus? Eu Que sonho- passa por esta cabeça? Eu sonho junto com a Raíssa. Você tá com quantos anos de Beach Park? Vou fazer 3 anos. Aí quando eu digo que sonho junto com a Raíssa, é porque eu sou um grande entusiasta da organização social mesmo. Acho que os catadores precisam se organizar. Quero, logicamente, ver os céus do Ceará, os céus do mundo mais coloridos. E eu tenho um sonho assim gigantesco de ver a gente, enquanto sociedade, dando devido valor à água. De ver os nossos rios limpos, as nossas lagoas seguras, com toda a biodiversidade que merece existir e coexistir ali. Então esse é o meu sonho aí de... Engraçado que quando eu saí do ensino médio e fui para a faculdade, em 2013, eu achei que ia mudar o mundo, né? Que a gente vai com essa visão. É sempre E aí, assim, né? Dentro da faculdade a gente vai aprendendo, vai se calejando. Aí eu, não quero mais mudar o mundo, eu quero mudar o Brasil. Não, agora eu não quero mais mudar o Brasil, não. Acho que mudar o Ceará está ótimo. Né? Não quero, eu sou de Horizonte, interior. Então agora eu quero mudar o Horizonte. Eu acho que o Horizonte, vamos Dá começar certo. por Horizonte aqui, dá vai pra dar mudar. certo.
Não, agora eu quero mudar a minha rua. Vou plantar aqui umas árvores na rua. Até que me deparei com um dia que eu não estava conseguindo mudar a estante de lugar no meu quarto. Poxa, eu estou conseguindo mudar nem meu quarto. É verdade. E agora eu me vejo tendo a chance, a possibilidade, sim, de mudar o Ceará. Os céus do Ceará, de inspirar outros estados, outras empresas a fazerem o que a gente faz aqui. Então, sim, dá para sonhar de novo. Aí, cara, galera. Aí. Raíssa e Rubson, pô. Obrigado, galera. Gente, muitíssimo obrigado aí por ter Nada, eu que Massa agradeço. demais. Raíssa é uma Muito guerreira, viu? obrigada. É a nossa Greta Thunberg. Se você curtiu esse episódio, compartilha aí com quem você gosta e segue o Beach Park para você ver as ações que a turma aqui consegue implantar na estrutura do Grupo Beach Park, acessando beachpark.com.br. Segue as redes sociais também do Beach. Segue a gente no @podeagorapod, em todas as redes sociais, no YouTube também. Obrigado ao Beach Park, obrigado a Nissan Jangada, Fini e Mercadinho de São Luís. Até a próxima.